E aí, pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Nobrecast, hoje com um convidado e um tema muito bom, muito interessante. Tá uma onda grande, todo mundo agora tá fazendo arte marcial, todo mundo tá indo pro jiu-jitsu, pro muay thai, pro karatê. Tem padres queridos aí fazendo artes marciais também. E eu trouxe um convidado aqui que é professor e árbitro de muay thai, casado com já 3 filhas por enquanto. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês um pouco mais. Fala aí, Christopher. E aí, tudo bem, Matheus? Beleza, pessoal? Eu sou o Christopher, já há mais de 14 anos praticante de arte marcial, de Muay Thai, já fiz boxe, MMA e companhia limitada, né? Então, tenho contato com alguns atletas ainda em atividade e com alguns professores e mestres muito inteligentes e pessoas que contribuem para a formação humana e, sem dúvida, para a saúde do povo cearense e brasileiro, né? Estamos aqui. Muito bom. Christopher, já para começar, eu queria te perguntar, com tanta gente procurando fazer alguma arte marcial, não só homens, mulheres, jovens, qual que é para ti, hoje, o maior erro que as pessoas fazem quando começam a lutar? Seja qual for a modalidade, se é o jiu-jitsu, é a modalidade que chama? A gente pode chamar de arte marcial ou de esporte de combate, né? São esportes de maneira geral. No senso comum, nós dizemos arte marcial, mas, por exemplo, o Muay Thai não é uma arte marcial. Tecnicamente, o Muay Boran, né, seria a arte marcial que é uma arte criada para a guerra, né? Que marcial quer dizer isso. O esporte Muay Thai tem pouco mais de 100 anos e ele foi uma luta de ringue, né? Que nasceu dessa arte marcial do Muay Boran e foi construída ali com encaixes de técnica, encaixes de arbitragem, de regras para poder ser, para a gente poder praticar de maneira segura e progredir. Mas perdão. A diferença de arte marcial é importante pontuar, né? Que assim, você pode chamar tudo de arte marcial, ok? Pode chamar tudo. Mas, a rigor, é um esporte de combate, né? Entendi. Sacou? E qual que é o maior erro para quem está começando ou quer começar? Eu acho que são duas coisas. Primeiro você precisa se conhecer um pouco e conhecer seu corpo. O seu professor, o seu mestre, a pessoa que vai estar lhe instruindo de algum modo, vai lhe ajudar a se conhecer. Se conhecer como? Primeiro, entender a sua aptidão e capacidade física. Não tem como eu pedir para uma pessoa que está começando hoje correr 10 quilômetros, certo? E não vai ter finalidade boa nenhuma para ela. Eu preciso ter uma progressão de habilidades, de capacidade, de consciência corporal. Então, a primeira coisa que eu vejo quando eu vou dar aula, geralmente, a pessoa tem coordenação motora? Né? Por meio de poucos exercícios, a gente já consegue perceber se a pessoa tem coordenação motora ou não. Depois, qual é o nível de habilidade física ou de condicionamento físico que a pessoa está? Porque não adianta eu querer fazer 10 rounds com a pessoa se a pessoa não consegue fazer meio. Então, eu vou condicionando, vou colocando minutos. Eu acho que o primeiro ponto é esse autoconhecimento. Né? Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo. Acho que o primeiro ponto para começar qualquer coisa é se conheça. E o segundo aprenda que existem processos. Né? É uma frase que eu uso muito, né? E que você, como amigo, né? A gente não sabe, o Matheus é meu amigo, o Matheus é meu brother. O Matheus é meu compadre, é padrinho da minha segunda filha, da Cecília. Tudo tem processo. Então, Deus tem seus caminhos, eu digo sempre, né? Eu digo muito, rapaz, Deus tem seus caminhos, né? E o ser humano também tem seus caminhos. A gente precisa ter paciência com o nosso corpo. Você não vai sair de 130 quilos para 90 quilos em um mês, a não ser que você corte um braço ou perca uma perna. Né? Não é normal. O normal é você fazer o processo, fazer o caminho. Então, eu acho que se conhece. Primeiro te conhece. E depois, entenda que a coisa é um processo. No primeiro dia, o professor também não pode cobrar o máximo de técnica, porque a pessoa não vai conseguir assimilar. Então, eu não vou ensinar todas as técnicas. Eu começo ensinando um jab direto, um cruzado, depois um cotovelo, depois uma joelhada. Ensino a base e a guarda, que são coisas essenciais para o entendimento físico, da noção de espaço e tudo mais. Eu acho que essas duas coisas. Se conhece e entende que é um processo. Né? Paciência consigo mesmo. Christopher, no consultório, na minha prática como terapeuta, já nesses anos, eu vejo muitas mudanças. As pessoas mudam, transformam a vida a partir desse processo de terapia, de autoconhecimento. E eu acredito que no tatame não seja diferente. Você também, nesses anos ali na luta, né, nas artes marciais, na prática dessas atividades, você deve ter presenciado também verdadeiras mudanças existenciais, comportamentais.
tem alguma que te marcou nesse sentido? Cara, eu primeiro, né? Acho que a coisa sempre começa em nós, né? Eu sempre fui uma criança muito... Aqui no Ceará a gente diz briguenta, né? Eu brigava muito na escola, no colégio, né? Aprendi a dar... Minha mãe que me ensinou meu primeiro direto, né? Comecei apanhando na escola, já ali 4, 5 anos, me mordiam aquela história. E depois daquele, minha mãe me disse, meu filho, feche sua mão e taque na cara dele, né? Aprendi, nunca mais me esqueci. E fiquei brigando até mais ou menos uns 11, 12 anos. Com 12 para 13 anos, eu entrei na arte marcial. Então, de um cara muito agressivo, muito violento, né? Eu acho que é interessante depois parar sobre a agressividade e violência, mas de um cara muito violento, de um adolescente muito violento, eu passei a ser uma pessoa que tem entendimento do meu corpo, do corpo do outro, e que usa agressividade para proteção e não para violência. Então, a arte marcial me ensinou a lidar com problemas interiores e exteriores, lidar com pressão, né? Lidar com a necessidade real de brigar ou não, né? A necessidade real de ser combativo ou não. Então, eu acho que a primeira transformação é a de dentro, né? Você aprende a lidar com a ansiedade, aprende a lidar com a forma como se relaciona com os outros. E o principal, a vida não é sobre só treinar as minhas ações, é sobre treinar as minhas reações. A forma como eu reajo à vida real, a forma como eu reajo às situações que me acontecem, né? Exemplo prático sobre isso, né? Aconteceu há pouco tempo atrás, acho que um ano e meio, 2 anos atrás. Minha esposa estava grávida, minha esposa todo ano fica grávida, né? Graças a Deus, a gente trabalha bastante e ama a esposa. Estava grávida da Clara, minha primeira filha, e a gente tinha passado o dia no hospital, ela teve uma intercorrência chata de hiperêmese gravídica, e aí ficou internada. Eu tinha passado o dia todo lá, hospital, né? Sem comer direito, preocupado com a mulher. Eu saí, entrei numa contramão sem querer, assim, foi um negócio de... Era meio quarteirão de contramão. E o carro dos bombeiros me parou, uma van dos bombeiros com um bombeiro dentro. E o cara começou a me xingar, disse que eu tava na contramão, e eu me irritei, imagina, cansado, né, já tardezinha à noite, pra China, e saí. Aí o cara deu a volta, pegou o carro dos bombeiros, deu a volta no quarteirão, né, foi atrás de mim, parou, trancou, 5, 6 carros atrás de mim, e desceu do carro para brigar comigo. Bem, se eu fosse um cara que não tivesse autocontrole, veja, a gente tinha saído no braço. Tinha 2 opções, eu podia dar nele... e desmaiar um bombeiro e ligar para a polícia e dizer, olha, eu desmaiei um bombeiro. Ele podia dar em mim e minha mulher ficar totalmente desprotegida. O que a racionalidade humana e o autocontrole fez? Eu olhei para ele e disse, brother, eu não vou brigar com você. Aí ele veio, não sei o quê, e ameaçou puxar a arma, ele estava armado. E eu disse, olha, eu não vou brigar com você. Você não tem poder de mexer em quem eu sou, veja. O outro tem capacidade de mexer nas situações da nossa vida, mas não tem capacidade de mexer em quem nós somos. E a minha prioridade era a proteção da minha família, da minha esposa e da minha filha, que já estava na barriga naquela época. Então, a arte marcial vai te fazer ser e te fazer encontrar quem você realmente é e quem você tem potência para ser. Que eu acho que é essencial. Hoje as pessoas perdem, porque perdem muito tempo com o WhatsApp, porque perdem muito tempo com a internet, perdem a capacidade de encontrar suas próprias potências, né? E eu acho que a arte marcial é um catalisador, é um caminho para isso. Ajuda bastante. Total, tu estava falando um pouquinho da tua infância e eu estava lembrando que quando criança teve uma fase que minha mãe procurou me colocar em alguma luta, em algum esporte, né? E isso foi muito importante assim para mim. Eu lembro que eu tentei capoeira, não sei nem como é que é isso, né? E não fui, não deu certo, não gostei, até que eu achei o judô. E aí me apaixonei pelo judô, pelo tatame, pela questão da hierarquia, do sensei ali, do mestre. O sensei era muito bom, um homem de muita virtude. Mesmo sem tanta prática da religião, mesmo sem muita formação, um homem simples, mas era um homem de muita virtude, sabe? Assim, comprovada na vida, um homem temperado. E uma coisa que o tatame me ensinou muito na infância foi a questão dos limites. Até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir. Esse autoconhecimento desde pequeno, né, de saber os limites e também de superar os limites. Porque minha mãe não queria que eu competisse. Né? Você conhece a Dona Cátia, você conhece a minha mãe. Dona Cátia é maravilhosa. Eu sou filho único e ela tinha muito essa questão de me proteger. Inclusive, ela me colocou no esporte
para que eu pudesse desenvolver essa questão da luta e pudesse me defender se fosse necessário. Sim. Na escola, né, e tal. Só que ela nunca queria que eu fosse um atleta, que eu fosse competir, não sei o quê. Mas eu, apaixonado pela luta, fui competir. E aí, nessas competições, acabei indo pro campeonato cearense, onde eu fui campeão cearense em um ano da minha vida. Acho que eu tinha 12, 13 anos. Hoje em dia, isso tá meio que guardado, né? Hoje em dia, eu não faço nenhuma luta por enquanto. Quem sabe voltarei aí nos Vou começar a dar aula de Muay Thai pro Matheus daqui a um tempo, vocês vão ver. Quem sabe eu volto a fazer alguma arte marcial. Mas aquilo ali foi muito, muito forte para mim na minha construção, assim, como pessoa, como homem, sabe? De entender limites, de entender também superação de limite. Não fui pro Campeonato Brasileiro, por conta que minha mãe, ela não deixou que eu fosse. Sim. Eu lembro que eu fiquei extremamente chateado com ela, porque eu queria ir pro Brasileiro, não sei o quê. Eu desencanei um pouco da luta quando eu conheci a Deus, porque aí toda a minha energia que eu dedicava para a luta foi para o serviço da igreja, né? Sim. E aí eu ficava na igreja, servindo, tudo que a igreja precisava, eu tive estava uma coisa servindo. muito parecida. Quando eu me lembro quando eu tive uma experiência com Deus, eu estava me preparando para lutar o cearense. Faz tempo isso, hein? E aí Deus me deu uma visualização na época de eu saindo do ringue e pegando um terço, né? E acabou que eu fui, né? Fui em missão na época, passei 5 anos em missão. Foi um tempo muito bom, muito enriquecedor para mim. Mas sobre a hierarquia, eu acho que é importante, assim... Cara, hieros do grego, né? A ordem do sagrado, hierarquia, né? É importante para a formação humana, eu diria, de todo ser humano, mas sobretudo para os homens, o contato com algum tipo de arte marcial. Por quê? O homem, ele tem a necessidade, na verdade, ele tem dentro dele a inclinação de proteção, seja de si, seja dos outros, seja da virtude, de alguma ideologia, da fé, da verdade em si, né? Porque a gente tem essa inclinação. E a gente precisa estar preparado para proteger. Eu acho que entender a hierarquia, como você disse, o limite, né? Me conhecer até onde eu posso ir, aprender a superar meus limites, né? Tem uma coisa que a gente diz muito, muito, muito no treino, que é assim: quando o corpo falha, e ele vai falhar, porque a gente vai fazer ele falhar, o que segura é a cabeça, o que segura é a mente. Então, quando seu corpo falhar, o que vai segurar é a sua cabeça. Se eu estou lhe pedindo 10 jab direto, se eu estou lhe pedindo 50 chutes, ontem eu estava treinando, é uma graça, e acabou o treino, 50 chutes cada perna, 1h30 de treino, no final do treino 50 chutes cada perna, como se não houvesse amanhã. Então, o seu corpo já está cansado, mas a sua cabeça segura. E isso a gente pode levar não só para dentro do tatame, mas para fora, né? Quando eu tive uma situação financeira difícil, a sua cabeça que vai segurar. Todos os desafios da vida, essa habilidade de resistir às dificuldades, às intempéries, as questões que vão se colocando. Porque a vida, né, como a gente disse, quando eu comecei a treinar a competição, o professor dizia assim: Christopher, 50. Aí eu dizia: por quê? Aí ele: agora são 60. Porque quis lutar, né? Então a gente pagava penas, assim, né, incrivelmente exaustivas, para poder aprender que é preciso dar mais, sabe? Eu acho que na arte marcial, no esporte de maneira geral, mas na arte marcial especialmente, a graduação, né, o prajed que nós usamos no braço, ou no caso das que tem faixa, né, as faixas que se segura na cintura, que se amarra na cintura, não são somente símbolos de um tempo que eu passei, mas de uma pessoa que eu fui me transformando e me tornando, né? Eu sempre acho muito importante, apesar de, infelizmente... isso... Essas jabs, explica pro pessoal o que é isso. É a graduação dentro não, da... Prajedes. Né? O Muay Thai, tradicionalmente, não tem graduação, certo? Porque ele nasceu como um esporte de combate, né? Uhum. Inclusive, a graduação nasceu... Eu tive até uma conversa contigo sobre isso. Nasceu do judô, né? Porque um mestre começou a dar aula, era proibido dar aula para estrangeiros... E aí ele começou a dar aula para estrangeiros e mulheres e crianças e pessoas, né, de variadas possibilidades e competências. E ele escolheu 2 alunos para dar aula para elas e deu uma faixa preta e deu uma faixa branca para identificar. E depois foi graduando, né? Quer dizer, foi colocando cores diferentes para identificação. No Muay Thai, as graduações dependem mais ou menos da federação. Tem uma ordem, geralmente a gente usa as cores da Tailândia e a cor do país. Então no Brasil é amarelo e aí verde, depois azul, marrom, vermelho e preto, mas isso vai depender
da graduação de cada federação. Mas essas graduações são importantes. Então, a gente tem um exame de graduação agora, esse mês, dia 17... Um dia depois que sair esse podcast, né? A gente vai sair 16, é isso? Isso. Amanhã vai ter graduação da minha equipe, que chama Sétimo Vai sair dia 19. Vai sair dia 19. Então, pronto, já teve a graduação. Foi sensacional, né? Se eu não me engano, vão ser cerca de 100 pessoas que vão graduar. Então, são pessoas que estão subindo de nível e não só provando para o professor, para a equipe que podem, mas provando para si mesmos que podem crescer, né? Eu tive um professor que já é falecido hoje, de Muay Thai, o Tigrão, quem conhece, conheceu, né? O Tigrão dizia assim, ele era horrível de falar em público, tá na graduação, imagina, 30, 50 alunos, e ele fechava o olho para falar, ele dizia assim, a graduação acontece todos os dias. E é isso mesmo, né? Nós crescemos todos os dias. E se a gente esquecer que a gente cresce todo dia, dentro do tatame e fora do tatame, a gente perde o rumo da vida. Porque a gente vai vivendo no marasmo. E é por isso que tanta gente está com depressão, tanta gente está com uma tristeza, assim, vai se afogando no futuro e no passado e deixa de viver o presente. E o presente nos dá a capacidade de crescimento sempre, entendeu? E na arte marcial não tem como você estar pensando no passado nem no futuro, porque você está com um soco ali na cara, Exatamente. Um chute. Então, ou você vive o presente ou você apanha mais do que deveria. Se você se dispersar, você vai pro chão. Então, por favor, não se disperse, né? Tem que estar com foco total. É uma atividade física que você precisa estar 100% presente. E isso faz muito, muito bem. Eu fico muito feliz quando alguém chega no meu consultório, olha para mim e diz assim, eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu comecei a fazer muay thai, eu comecei a fazer alguma arte marcial, alguma luta. Eu fico muito feliz porque eu sei que isso vai contribuir muito, muito no processo de desenvolvimento dessa pessoa, no processo de autoconhecimento. Vai ajudar demais. Não é à toa que eu tenho mandado aí uns alunos para ti, né? A gente tem feito essa parceria. Tem uns amigos aí... Amigos, pacientes estão chegando aí pro Christopher. O Christopher desenvolve um trabalho tanto no centro de treinamento quanto na casa, né? Isso eu acho muito bacana. Que às vezes a pessoa tem uma rotina muito corrida, a pessoa não tem tanto tempo assim para ir, né, na academia. E eu acho muito bacana esse trabalho que tu faz de ir na casa da pessoa, no condomínio dela, usar a estrutura que ela tem, leva lá o teu material e dar essa aula para ela ali, sabe, no conforto. Eu acho isso sensacional. A questão do grupo também, de quando a pessoa pode ir para o centro de treinamento, né, fazer ali com o pessoal, acho que isso também ainda potencializa. Os jovens, né, eu tendo a indicar muito para os jovens esse teu trabalho, porque hoje a gente tem essa carência de paternidade. Sim. É uma dor do nosso tempo, infelizmente. A gente tem uma geração de muitos jovens que tem uma ausência paterna. Seja porque o pai abandonou a família, separação. Triste realidade, mas é uma verdade. Que muitos jovens hoje crescem sem pai. 50%, né? E muitas vezes o pai é o professor, é o mestre, é o sensei. Eu tive a oportunidade de treinar alguns rapazes, né? Que vinham como eu, né? Que eram muito agressivos quando adolescentes. E que depois da arte marcial aprenderam a ser gente, como a gente diz, né? Aprenderam a ser gente. Claro que a competência da arte, a técnica, o desenvolvimento ali, ou até o treino para a luta, são coisas importantes. Mas eu não gosto de seccionar a questão moral e a virtude humana à realidade do treinamento da arte marcial. O que eu acho interessante, né? Eu lembro quando a gente foi graduar um rapaz, meu antigo professor ainda, e o rapaz era a mesma graduação que eu, uma graduação alta na época já, e o menino era bom, tecnicamente bom, tinha habilidade física, batia bem, tipo assim, o sparring era ok, e aí ele tinha brigado com a família, brigou com o cunhado, desmaiou o cunhado em casa. E a gente foi conversar com ele. Eu disse, cara, como é que é isso? Explica o que é esse sparring, viu, Cristo? Nem todo mundo aqui sabe. Não, tudo bem. A gente chama de tirar a luva ou sparring, né? Nós temos treinos físicos que trabalham funcional, então vai lhe dar capacidade física, capô de frente, agachamento, vários tipos de burpee, vários tipos de competências físicas para que você seja capaz de receber e bater. Existe o treinamento técnico, então vou trabalhar desde a sua base, de sua postura, porque 90% é postura, né? 90% é postura.
E técnicas de socos, então, tem jab direto cruzado, gancho, técnicas cotoveladas, Muay Thai especialmente é conhecido como a luta das 8 armas, né? A arte das 8 armas são punhos, cotovelos, joelhos e pernas, né? Que a gente chuta com... A gente dá ajoelhado, então pode cotovelada. Cotovelada a gente chama uma navalha, né? Se você acertar cotovelo, acabou a luta, né? Se você acertar de verdade, acabou a luta. É uma graça. Dentro desse treinamento, e aí tem modalidades. Você pode colocar saco de pancada, você pode puxar com pads e com cinturão de treinamento. Você pode puxar com manoplas, principalmente quando vai trabalhar mais o boxe, a parte superior. E vamos colocar tudo em prática agora, que é o sparring. Na minha opinião, que é o combate, né? Sparring é um combate. Você bota protetor bucal, por favor, usem protetor bucal, né? Por favor, né? Dentista é caro, né? Sejam inteligentes. Então, tem um sparring. O que eu acredito? Que no sparring, 40% é cabeça. É interessante dizer isso, né? Os outros 60%, 30% é treinamento físico, quer dizer, condicionamento físico, e 30% é capacidade técnica. Às vezes o cara que tem mais capacidade técnica, mais capacidade física, por causa da falta de cabeça, perde o sparring, ou perde uma luta. Entendeu? E aí... É por isso que é tão importante a cabeça. Mas voltando à história. O cara fazia sparring muito bem. Quer dizer, o cara não se emocionava. Porque às vezes acontece assim, o fulano é muito bom, inclusive é graduado. Mas ele levou um chute na cara, entrou um soco bem dado, e o cara começa a hiperventilar, fica nervoso, se fecha, esquece de bater e trava, né? E eu acho que isso é importante, né? Quando na sua vida você vai levar uma pancada de alguma coisa financeira, uma pancada emocional, e vai se travar? Quem é que te treina hoje para isso? Porque a educação formal não faz isso. Esse rapaz era muito bom nisso tudo, mas não tinha controle emocional. Então ele brigou. E porque ele brigou, a gente travou a graduação dele. Ele passou 2 anos recebendo formações verbais. Porque a formação na arte ele já tinha. Então ele treinava e depois a gente foi convivendo com ele. Então essa paternidade, esse senso de responsabilidade sobre a vida do outro, da formação, não só como físico, não só como técnico. Eu preciso ser capaz de defender minha família. Eu preciso ser capaz de, sei lá, bater em alguém quando for necessário. Quase nunca vai ser, mas quando for necessário. Mas, além disso, eu preciso ser capaz de formar um homem de verdade, uma mulher de verdade, entende? Uma pessoa que não vai viver na reclamação, né? Eu brigo muito com minhas alunas. Eu tenho uma aluna médica, que é uma graça ela. E eu vou na casa dela, eu faço esse trabalho de personal fight. Nem sempre as pessoas conseguem encaixar o horário de academia. Eu entendo, né? Às vezes na correria, no plantão, o empresário... Cara, não dá. Eu perco tempo indo pra academia e voltando pra academia. Tu tem como vir na minha casa. Eu vou na casa da pessoa, a gente adapta, vê o melhor espaço. Por exemplo, hoje de manhã eu fui dar aula, né? Adiantei uma aula por causa do podcast. Hoje de manhã eu fui dar aula e a gente tinha aula num canto que era aberto, que era maravilhoso. Mas quando chovia, acabava. Então, é um prédio e aí eu tô dando aula num espaço de estacionamento que é excelente, que é limpo, e é muito bom a aula lá. As pessoas aprendem, Matheus, a não reclamar. Diante da vida, eu tenho só reclamado. Diante da vida, como eu tenho respondido? Essa capacidade de adaptação, ela é maravilhosa. É uma habilidade que eu vou percebendo aqui, que é muito desenvolvida nesse esporte e em outros também relacionados a lutas, né? É a habilidade de controle emocional. E não é com qualquer controle emocional, porque você pode comprar livros de controle emocional, você pode estudar sobre inteligência emocional. Outra coisa é você, sobre estresse, praticar o controle emocional. Então tem uma fecundidade muito grande, essa habilidade que é feita no meio da luta, da pessoa ter esse controle emocional diante do estresse, diante da dificuldade. E a gente vê que isso ajuda no dia a dia, cara. Você está no trânsito. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas no trânsito, por exemplo, por causa de brigas bestas, né? Porque não tem controle emocional, não tem inteligência emocional, não tem nada. E não sabe controlar a vaidade e o orgulho, né? Porque no fundo, uma briga... Cara, 99% é orgulho. É orgulho. Esse caso do bombeiro que foi tentar me atacar. Poxa, foi orgulho. Respeito os bombeiros, tenho vários amigos de lá. Eles não são assim, veja bem. Pô, talvez o cara tenha tido um dia horrível, como eu também tinha tido. Mas qual é a minha diferença para ele? É que eu soube responder diante da crise, entendeu? Sabe se responder diante da crise. E saber, às vezes, pisar o pé no freio. Vou dar um exemplo, né? Aconteceu agora há poucas semanas, um mês atrás, o campeonato cearense de Muay Thai feito pela minha federação. E tinha um cara, sei lá, a categoria acho que era 85 quilos.
Pô, peia pra 10, né? 3 rounds de 2 minutos com 1 de descanso. Muay Thai tem cotovelo, então imagina, cotovelada dói, pessoal. Porrada dando, o cara, primeiro round ganhou, derrubou o cara, fez um knockdown. Quer dizer, derrubou e abriu contagem. Todo mundo sabe o que é contagem, né? Abriu contagem primeiro round. Ele ganhou 10-8. Primeiro round, 10-8. Tem knockdown, 10-8. Segundo round, o mesmo ganhou, 10-8. O terceiro round tu faz o quê? A luta tá ganha. Tu só vai perder se tu for nocauteado. O que foi que ele fez? O que ele era pra ter feito? Ele era pra ter batido e se distanciado. Controlado a luta. A luta tava ganha. O que foi que ele fez? Foi pra cima do cara e deixou o cara chegar muito perto. Problema, o cara pegou ele no clinch, que é uma luta, é a luta dentro da luta, pegou ele agarrado, deu uma joelhada, ele conseguiu se desvencilhar e o cara deu uma joelhada voadora, pegou na boca dele, abriu a boca do cara. Aí o árbitro... Pra quem gosta de luta, um negócio desse Não, foi lindo. top, foi massa. Veja, foi um golpe que raramente as pessoas acertam, mas a pessoa... O árbitro central parou a luta para chamar o médico, porque é evidente, lutas precisam de médicos, precisam de acompanhamento de todo tipo, então seja responsável quando você for praticar arte marcial, não pegue qualquer pessoa, não pegue uma pessoa despreparada, se o cara fizer exercícios esquisitos, desconfie, né? Pergunte, veja se ele está vinculado à federação, está vinculado a alguma equipe, eu acho que isso é importante. Equipe séria, né? Uma equipe séria, né? E aí o médico parou a luta, quer dizer, o cara perdeu a luta por nocaute técnico, depois de estar ganhando a luta. E eu fui conversar com ele no final. Eu disse, meu irmão, você foi ótimo, mas foi muito burro no final. Quer dizer, por causa da falta de preparo intelectual. Falta de saber... Ele tinha mais competência técnica, mais competência física, mas não tinha controle emocional para lidar com a luta até o final. Então, a gente precisa aprender isso. E a arte marcial nos ajuda, né? A arte marcial nos ajuda, com certeza. Você está assistindo, você está ouvindo um episódio do Nobrecast. E aqui nós temos pessoas muito comprometidas com conversas que importam. Eu vou abrir aqui o espaço para dizer para você que se você é empresário ou se você trabalha com marketing de alguma empresa, essa empresa, a sua empresa, pode estar aqui junto com a gente. Nosso diretor vai colocar aí o QR Code para o nosso Instagram. Está colocando agora aí na tela de vocês. Ao apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para o nosso Instagram. Se você tem interesse de expor a sua marca em conversas que importam, com pessoas que querem ouvir conversas sérias, conversas profundas, de um público que tem consciência e se importa com a qualidade de vida, em ter qualidade de vida, uma vida melhor, gente, é o melhor tipo de cliente, é cliente inteligente. Então você pode expor aqui a sua marca, esse espaço está aberto, se tiver interesse. Que bom seria que já nesses primeiros episódios a gente já tivessem marcas aqui com a gente. Estamos com o espaço aberto aqui, você que está ouvindo. Christopher, faz o convite também para o pessoal seguir o Instagram do Nobrecast e seguir o seu Instagram. Então, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Aristóteles dizia isso. É importante que você comece a seguir aquilo que vale a pena. Né? Pare de rolar esse rios para cima e comece a seguir o Nobrecast. Né? Pode me seguir também no Instagram, Christopher Almeida. A gente vai ter conteúdos interessantes e, acima de tudo, vale fazer, não parar nesse marasmo da vida, fazer progredir a sua vida, né? O importante é que a graduação é todo dia. O @ do Instagram do Christopher é Christopher_Almeida. O do Nobrecast é Nobrecast e o meu é @omateusnobre. A gente se encontra aí nas redes sociais. Christopher, fala pra gente também um pouquinho sobre... Tem muito pai e mãe que tá aqui com a gente. E às vezes há um medo do filho se tornar alguém violento, alguém confuseiro. Às vezes o jovem já tem essa personalidade rebelde. Uhum. Então algumas famílias têm esse receio de colocar o filho ou permitir que o filho faça uma arte marcial. Sim. Sobretudo o Muay Thai, eu percebo que há muito uma visão de violência, de sangue, Sim. que é uma coisa cruel, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que você vê isso. Tá, vamos diferenciar primeiro a agressividade e violência, que eu acho que isso é importante, né? O ser humano e os homens especialmente, por causa da testosterona, já tem naturalmente uma inclinação à agressividade. Veja bem, olha a palavra que eu estou usando, agressividade. O que é agressividade? É a capacidade de reagir de maneira rápida e firme e vigorosa, ok? Como é que eu reajo?
E em que situação eu reajo? Isso está a violência. O que é violência? A violência é a desproporção. Veja, eu sou um cara que pratica arte marcial há 14 anos. Aí eu vou lutar com um cara que não pratica. É uma violência se eu usar toda a minha competência técnica, física e psicológica contra ele, você entende? Existe uma desproporção. Se uma mulher no mesmo peso, e é por isso que as lutas têm categorias, se uma mulher no mesmo peso luta com outra mulher no mesmo peso e com um tempo parecido de treino, não é uma violência. Existe agressividade. Esse é um ponto que eu gostaria de só fixar, né? Então nós fazemos com que o homem, e às vezes é importante que o homem e a mulher sejam capazes de agressividade e que evitem a violência, como a gente já deu exemplo. Sobre os pais, eu acho que é um medo recorrente, viu, Matheus? É um medo recorrente. Mas aí vou usar de exemplo a mim, e quantos mais, né? Acho que, cara, 90% das pessoas têm esse perfil do Muay Thai, os que ficaram mesmo. Eram pessoas extremamente agressivas, que no treino encontraram a paz, né? A paz intelectual, a paz de saber descarregar no momento e no local certo as suas tensões, e são pessoas super pacíficas, né? Esse jovem que do caso da graduação que eu acabei de contar, né? Que bateu no cunhado, brigou com a família, depois, com mais formação, com mais aprofundamento, virou um cara super tranquilo. Eu sou um cara que, se você me conhecer no meio da rua, absolutamente não vai imaginar que eu posso lhe machucar bastante, né? E inúmeros outros, né? E os atletas, assim, eu estou treinando agora com 4 atletas que estão se preparando para a competição, inclusive uma menina de 55 quilos que vai lutar daqui a 15 dias. A Paloma, maravilhosa Paloma, né? São pessoas que têm uma empatia, que têm capacidade de coração aberto. Mas por quê? Porque as pessoas se conhecem, Matheus. Porque as pessoas entendem que a arte marcial, a finalidade dela é formar o ser humano e é ser um escape, né? Eu digo que, com todo respeito à terapia, né? 1 hora de sparring vale 1 ano de terapia, né? 1 hora de sparring você... Tu dizes. Eu digo. Faça terapia, por favor, não deixe de fazer. Inclusive, né, eu tenho alguns amigos psicólogos, o Matheus é um deles. Por favor, faça terapia. Mas o Muay Thai ajuda muito a relaxar essas tensões, a se colocar de novo no eixo. E além disso, que eu acho que é importante, uma importante resposta para os pais. Se você tem um filho indisciplinado e você tem medo dele piorar, a arte marcial é a solução para ele. É a solução. Estrutura hierárquica. E ele vai apanhar, veja, apanhar não no sentido físico, né? Mas apanhar um pouquinho de sofrer um pouco para entender que existem pessoas melhores que ele, né? Uma grande tentação da imaturidade dos jovens, né, dos adolescentes, e é natural das crianças, é que ele pensa que ele é o dono do mundo e que ele tem a maior potência do mundo, né? Então, tudo que ele faz é melhor. Tudo que ele faz, ele consegue ser melhor do que os outros. E na arte marcial, sempre tem o melhor. E se você for o melhor, não se preocupe, o tempo vai lhe vencer. Então, eu acho que essa humildade de entender que sempre tem um maior faz com que você não queira brigar. Como eu disse, eu poderia ter batido naquele homem. E ele também poderia ter batido em mim, por que não? Se ele acerta um soco bem dado, né? Por mais que eu tenha vários anos, pode acontecer, né? De eu ser nocauteado. Mas aí, isso me faz ter mais prudência. Eu acho que existem virtudes, né? Eu não sei quem, eu acho que é Aristóteles, que diz que a coragem é a primeira das virtudes, né? Eu acho que é. Depois vocês se perguntam aí. Mas eu sei de uma coisa, a coragem não pode ser fingida. Imagina, Matheus, a gente está aqui nesse podcast e aí entra um homem armado. O Pedro que está ali se esconde, porque ele viu o homem armado. Tu corre para cima do cara e eu corro para cima do cara. Eu tô com medo, tu tá com medo. Tem como a gente fingir coragem? Não. Quando eu finjo a coragem, eu já tô tendo coragem. Porque eu enfrentei meu medo. Coragem não é não sentir medo. Coragem é enfrentar o medo. Então, se o pai tem um filho que é problemático, que é uma pessoa que precisa de uma atenção maior, tenha coragem de confiar a tutela dele a um professor de arte marcial, a um professor de jiu-jitsu, a um professor de Muay Thai, a alguém que possa formá-lo de uma maneira diferente. Porque, veja, todos nós precisamos de ajuda. E aí eu vou falar como pai. Nós erramos muito. E às vezes a gente peca por excesso de cuidado. Às vezes a gente precisa expor o nosso filho para ele trocar uma porradinha. Com certeza meus pais ficaram nervosos nas minhas primeiras graduações. Veja, a minha primeira graduação de Muay Thai eu fiz sparring com um campeão brasileiro de Muay Thai, o Lucas na época. Eu apanhei que só peste, né? Mas foi maravilhoso para mim, eu saí outra pessoa. Então, coloque seu filho na arte marcial. Se você é adulto, Cristo
Christopher, eu me sinto desmotivado. Matheus, eu me sinto desmotivado. Cara, eu preciso de mais hormônio, eu preciso de mais vida, eu preciso preencher minha vida. Vá para a arte marcial, né? Vá para o esporte de combate, treine. Isso é importante, é essencial para que você tenha uma vida com mais qualidade. E saiba se controlar, saiba controlar seus impulsos, sem dúvida. Tem a questão também que, fisiologicamente, a neurociência já mostrou que o esporte, sobretudo a luta, traz mudanças físicas. A gente vê que a serotonina diminui... Não, a serotonina aumenta. O cortisol que diminui, Isso. A dopamina aumenta. Então, a gente tem aí um estresse que vai ser reduzido. Hoje, com a sociedade tão estressante, a gente tem estresse em todo canto, vive estressado. O esporte é um ótimo lugar para desopilar, para descarregar esse estresse aí. E, ao mesmo tempo, também ter aí esse aumento de dopamina, de serotonina, de hormônios do bem-estar. Fora isso, a melhora do sono. Quando você está numa luta como essa, você dorme bem. Depois de um treino desse, eu acho que uma hora você de chega sparring, em casa... você só desliga. É maravilhoso. Dorme em casa, ótimo. Para quem está com problema de insônia, essas coisas aí. Não é só o medicamento que vai te ajudar. Às vezes você precisa se ajudar e fisiologicamente colocar teu corpo em movimento. Exato. Faz total sentido. Existem duas coisas que eu acho em relação à fisiologia que é importante. Primeiro, o mais difícil é a inércia, certo? O mais difícil de todo movimento é a inércia, é sair do nada. É sair do carro nada acelerado para o carro alguma coisa acelerada. Então, o difícil são os primeiros 15, 20 dias de exercício físico. Depois vai pegando gosto, como o pessoal diz, né? Eu odiava treinar. Agora, eu amo. Agora eu odeio porque eu amo treinar. Então, eu tenho que ir treinar. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto você vai ter capacidade de regular com a temperança dada pelo próprio esporte coisas que naturalmente você não regularia. Então, o maior produtor de drogas para o corpo do ser humano é o próprio ser humano. Os principais hormônios, as drogas que a gente mais precisa, nós mesmos produzimos, né? Você vê, eu tive contato com a mulher grávida agora, né? 3 anos seguidos, né? O Matheus tá com a esposa grávida já para parir, reza aí uma Ave Maria, que já deve ter parido nessa época. O parto da mulher, a quantidade de hormônios que são liberados naquele momento fazem com que ela iniba a dor, ou supere a dor, ou supere adversidades que ela vive em intercorrências durante o processo de gravidez, que são essenciais. Na arte marcial, do mesmo jeito. Então, as drogas naturais que o nosso próprio corpo produz são muito mais fortes que a testosterona, do que a dura, do que o deca, do que o monjaro, do que tudo mais. Agora, o difícil, que é difícil no início de fato, é a inércia. Né? É o sair do nada. Então comece, eu digo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Seja humilde, você não vai conseguir treinar 3 vezes por dia, você não é atleta. E o atleta que está nesse rendimento, ele para durante um tempo para ter descanso físico, entende? Então eu acho que o nosso corpo é a maior máquina que Deus já criou. Uma máquina cheia de soluções próprias. O que a gente precisa fazer é ativar, entendeu? Porque às vezes a gente perde muito tempo ativando os hormônios errados. Então eu tenho um choque de dopamina toda hora quando eu vejo um Reels ou quando eu vejo um vídeo. Só um exemplo para elucidar. Quando eu era adolescente, que eu treinava para competição, eu era adolescente, não trabalhava muito, né? Não trabalhava, então eu vivia para treinar e estudar. Eu treinava cerca de 4 horas por dia, né? Entre treinos de manhã e tarde. A tentação da castidade não era um problema para mim. Veja, não é que eu não tinha pulsão sexual. É evidente que um adolescente com 16 anos, pulsão sexual lá no céu, né? Mas eu não tinha a mesma dificuldade que os meninos da minha idade tinham. Por quê? Porque eu batia no saco de pancada 2, 3 horas por dia, porque eu fazia sparring, porque eu corria, porque eu malhava, porque eu fazia tudo isso. Então, assim, até para aqueles que são cristãos, né? Eu tenho uma aluna essa aluna médica, ela é protestante, é uma graça ela. E a gente conversando sobre castidade um dia, e ela dizendo que estava trabalhando com os jovens na igreja sobre castidade, pregando sobre isso, e eu disse, olha, o segredo da temperança é temperar. O problema é que você quer viver a castidade só como um dom espiritual, mas a castidade tem uma virtude humana da temperança. Então você precisa se equilibrar dessa forma, né? Você precisa rezar, ok, reza-se, né? Reza, lê livro, faz contemplação, evita ver coisas erradas, por óbvio, mas o seu corpo é onde acontece a graça, né? A graça pressupõe a natureza, e a natureza precisa corresponder a essa graça. A mulher não vai ficar grávida se ela tiver com 140 quilos, se ela tiver numa obesidade mórbida. Não é normal. Inclusive, ela perde a capacidade de ovular. Esse é o nível da saúde, entendeu?
é gordofobia. Não, pelo contrário, é saúde, né? Eu estou um pouco acima do peso, né? Acho que várias pessoas do nosso convite estão um pouco acima do peso. Precisa se controlar, precisa treinar mais, precisa comer melhor. É assim que funciona, é temperança, entendeu? Eu acho que vale a pena. E isso não tem idade, viu? A criança, o adolescente. Tem uma menina, a Sofia, lá que treina comigo, que ela chegou bem gordinha, não conseguia nem andar direito a menina. Aos 6 meses de treino, a menina é outra. Então, esses dias, Christopher, eu assisti o filme, esse último filme do Michael Jackson. Assisti ontem. Não vi ainda. Que conta um pouquinho sobre a história dele, da família dele. Vale muito a pena assistir. E uma das temáticas que o filme do Michael Jackson ele trouxe foi a temática de pais que humilham, que trazem essa violência. O pai dele... O filme retratou muito isso. Sim. Que o pai era muito violento, humilhava ele, batia nele fisicamente. Tem esse histórico. Quando chega um aluno para ti que tem esse histórico, eu sei que é mais difícil fazer esse trabalho. E como que é isso, entende? Para que ele não responda à violência com mais violência. Como é que é esse trabalho com alunos que têm histórico de violência, de humilhação? Sim. Geralmente, infelizmente, né? São situações graves. A pessoa tende a responder da mesma forma. Então, por exemplo, geralmente uma pessoa que faz bullying no colégio, ela recebe bullying em algum canto. Ela aprende aquilo de algum modo com alguém. Existe uma anamnese, né? Da mesma forma que existe uma anamnese no consultório médico, existe uma anamnese no consultório psiquiátrico ou psicológico, na terapia, existe uma anamnese no exercício físico, né? Nas competências físicas. Seja o personal trainer, seja o personal fight, o lutador, o treinador, o coach, a modalidade que você for, vai ter uma conversa no início. Por exemplo, você faz exercício físico, você tem alguma dor específica, você já teve alguma lesão, né? Joelho, punho, já quebrou algum membro. A gente precisa saber essas coisas. Só que na lida pessoal, da arte marcial especialmente, as primeiras aulas são muito particularizadas, porque você precisa aprender a técnica básica, né? Para conseguir desenvolver. Depois de 4, 5 meses de treino, você já consegue treinar com a turma de maneira hábil. Inclusive, você consegue puxar aparador, quer dizer, você consegue guiar um treino. Como é que a gente faz isso? Eu preciso entrar na história da pessoa. Eu preciso conversar com a pessoa. É óbvio que em alguns momentos a gente intervém, inclusive com a família, conversando, né? Dialogando. Eu vi aqui que o fulano apareceu roxo aqui no treino. Não fomos nós. Ele está brigando em algum canto. Aconteceu alguma coisa em casa, né? Acontece também muitas vezes da gente precisar conversar com os pais quando as pessoas são menores de idade, né? Vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo, né? Inclusive tem casos, interessante isso, tem casos que o pai não tem um controle emocional muito bom e a gente coloca o pai e o filho para fazer arte marcial. Então eles vão aprendendo a lidar lá dentro, né? Eles vão aprendendo a se corrigir, o ser humano ele tem uma energia, né? A energia vital do ser humano, né? Isso aqui não tem nada a ver com a religião, não. Isso é só energia mesmo. Nós temos energia. O problema da gente é porque nós somos fios desencapados. A nossa energia está dispersa. Então, quem toca na gente dá um choque. A violência é isso. Existe uma potência agressiva que poderia fazer muito bem, mas que, como ela é mal direcionada, ela é dispersa, ela não tem a temperança e a disciplina para colocar isso no encapamento que a protege, que a dinamiza da forma correta, ela acaba dando um choque e ferindo alguém. Então, como lidar com a humilhação? Eu acho que com um pai é um pouco mais complexo. Às vezes precisa, e nós indicamos também, quando tem necessidade, se uma pessoa tem uma questão de imagem, né? Acontece muito em meninas, né? A menina é linda, mas ela tem uma questão de imagem, né? E ela se sente feia, ela se sente mal, ela começa a fazer arte marcial e vai ganhando autoconfiança, inclusive sobre empoderamento, assim, acho que é um ponto legal. Ela vai ganhando autoconfiança e tem um momento que o professor, sendo atento, né? E nós temos excelentes professores na nossa equipe, o professor sendo atento, ele consegue dizer assim: eu acho que você deveria procurar uma terapia para fazer o complemento. Por isso que eu digo assim, a visão sobre o ser humano precisa ser um pouco mais holística, né? Precisa ser uma visão geral, né? Eu vou treinar a tua competência física, técnica, a tua postura, inclusive algumas coisas da tua cabeça, mas tem searas que o ideal seria tratar com um profissional da saúde. Tem searas que talvez seja ideal não só com um psicólogo, mas o psicólogo mesmo vai indicar um psiquiatra, né? Soube que veio aqui o Mauro, que é excelente, o cara sensacional psiquiatra. Então, eu acho que lidando com a saúde do homem, nós somos corpo, alma e espírito. A gente precisa lembrar disso, né? Em alguns momentos você vai precisar de vida religiosa, né? Inclusive, tem momentos que a gente chega no treino e vai conversar com um parceiro de treino que chega se gabando porque traiu a mulher.
E aí disse, brother, você precisa disso de fato, né? Onde é que está a sua vida espiritual, entende? Veja, lá não é o canto de falar sobre religião. Mas eu continuo sendo eu em qualquer canto que eu tô. Eu não deixo de ser eu porque eu tô treinando, correndo no meio da rua. Eu não deixo de ser eu porque eu tô trocando porrada. E se alguém se machucar, como árbitro, né, de luta, a minha primeira preocupação não é a pontuação, é a integridade do atleta, é a integridade da pessoa. Então, eu não posso colocar um indivíduo que não está pronto, que não pode, né? Tem um termo no Muay Thai que chama Sumaidá, né? Que significa incapacidade, o desequilíbrio técnico. O fulano perde, é um nocaute. O árbitro tem o poder de acabar a luta a hora que ele quer. Se eu perceber que um atleta está muito acima do outro, acaba a luta naquele momento. Porque eu não vou expor o menor a uma fragilidade, você entende? Na lida pessoal e na lida familiar isso é importante, sabe? É importante entender que dores e crises vão acontecer e que a gente pode remediar de várias formas. A gente precisa encontrar essas formas. Agora, é evidente, o profissional precisa estar atento. A gente precisa estar atento com o indivíduo que está ali. Porque, veja, o Matheus vai fazer aula comigo. Ele não é só um dinheiro que entra na minha conta. Ele é uma pessoa. Entende? E aí a gente consegue desenvolver com o contato pessoal de meninas que eram super tímidas, rapazes que eram super tímidos, meninas que tinham problema com imagem, tinha anorexia, tinha bulimia, tinha tendências psicológicas graves e difíceis de lidar, que a gente precisou de um auxílio psicológico, mas pessoas que por meio do treino, do contato pessoal, a gente consegue desenvolver. Né? Acho que é Viktor Frankl, né, Matheus, que diz que o que trata não é a técnica terapêutica somente, mas o terapeuta. Né? E eu acho que na humanidade existem várias formas de chegar no mesmo caminho, né? No mesmo canto. Os caminhos são diferentes, mas eles são complementares. Eu acho que isso é importante. Os caminhos são complementares. Então, a prática religiosa, o tratamento psicológico, a educação formal e a arte marcial e o entendimento do próprio corpo. O que trata não é o processo somente, mas também a personalidade do terapeuta. E aqui a gente fala sobre a maturidade. E o grande desafio que eu vejo na área de vocês, o pessoal da luta precisa transformar o centro de treinamento, o boxe, a academia, em uma escola de virtude. Não só de luta, de técnica, mas uma escola de virtude. Se isso acontece, o trabalho de vocês ganha um sentido muito maior do que só o financeiro, do que só o número de alunos. E os alunos ganham muito com isso, porque eles vão exercer bem a virtude, vão exercer melhor ainda a luta. Se um boxe, se uma escola de luta tem um mestre, um professor, um sensei que trabalha as virtudes com os seus alunos, com certeza é uma escola de destaque em competições, sim, de disciplina, de foco. Isso é excelente. O grande desafio de vocês é transformar o espaço da luta em um espaço de virtude. E é uma tentação muito grande o contrário, que é transformar o espaço de luta em vícios, trazer vícios para lá. E justificar, né? E justificar. E justificar porque eu sou uma autoridade, eu sou um sensei, eu sou um mestre, eu tenho um poder de fazer isso ou aquilo. Ou, às vezes, de privilegiar um ou outro. Eu sei que as relações humanas são cheias de facetas diferentes. E às vezes, o fulano é mais amigo do outro e ele privilegia, né? Mas, por exemplo, numa graduação não pode existir isso. E o pior, eu não posso colocar o meu aluno numa situação de vulnerabilidade. Se eu estou, especialmente com as mulheres, se eu estou querendo gerar uma confiança naquela pessoa, um empoderamento no sentido real da palavra, não um empoderamento superficial, mas um empoderamento de você se sentir melhor com o seu corpo, de você ter autonomia para se defender, de você ter vigilância, que eu acho que isso é um dos pontos essenciais, especialmente para a mulher, todo momento, né, para se proteger. Eu não posso colocar aquela mulher numa situação de fragilidade. Eu não posso colocar aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que seja, numa situação de fragilidade, né? Nós somos guardas, né? Nós somos custódios, em outras palavras, né? Somos custódios da formação humana daquela pessoa. E se a gente o fere, o processo com outro professor vai ser muito mais difícil. Às vezes acontece, né? Às vezes a pessoa tem muita competência técnica, mas porque tem pouca virtude, fragiliza. É por isso que o meu projeto, o nome é Virtus, né? O nome do meu projeto é Virtus, é força. É a força da virtude, que não forma só o meu corpo, mas que forma minha mente, me forma integralmente como pessoa.
eu não sou isolado, eu não sou só meu corpo, entende? Total. Porque o espaço da luta, ele não pode se tornar esse espaço de infidelidade, de intriga, de intemperança, de bebedeira, de droga. Não pode. Jamais, jamais pode acontecer isso nas escolas de luta. Voltando para a temática da família. Certo. A gente tem um público aqui que valoriza muito a família, né? Famílias estruturadas que nos ouvem, que buscam ter uma família boa, que busca ter um bom matrimônio, que busca educar bem os filhos. Graças a Deus, o público que nos escuta é um público bem diferenciado da maioria do que a gente vê hoje em dia. A gente até conversando, a gente chama de... É quase que uma bolha no meio do mundo, né? Todo mundo tá em uma bolha. Se você tá na bolha ruim, sai da sua bolha e vá para uma melhor, né? Essa é a regra da vida. E aí, Christopher, uma dúvida que surge no pai, na mãe é: com que idade eu posso pensar ou colocar o meu filho em uma luta? Certo. Existem formas diferentes de lutas, certo? Eu vou trabalhar com duas especialmente, tá bom? Existe a luta de chão, que é a luta de mobilização, e aí entra o judô, jiu-jitsu, o hapkido, existem outras formas, né? A luta greco-romana, que é muito comum nos Estados Unidos. Esse tipo de luta, você pode começar a partir da zero idade, entendeu? 0 idade você pode começar. E existem as lutas de strike, que a gente chama, que são as lutas de combate em pé. Então, karatê, muay thai, krav maga, esses outros tipos de combate em pé. É evidente que em praticamente todos eles tem algum tipo de mobilização, você vai conseguir lidar com isso. A partir de que idade eu posso colocar? Veja, minha filha é mais velha, tem 2 anos. Eu já ensinei ela a bater. Cristo, ela vai usar agora? Não, mas às vezes eu boto o saco de pancada, ela bate no aparador lá em casa, é uma graça, né? Bate na irmã às vezes, é errado, mas a gente tá ensinando essa parte. Acontece, né? Crianças são crianças, elas não deixam de ser crianças. Mas eu acho que na Tailândia, a partir dos 4 anos, as crianças já lutam Muay Thai, então não existe impedimento. Agora, precisaria que houvesse uma estrutura, por exemplo, né? Eu quero dar aula para 2 filhos pequenos, meus filhos têm 4, 5 anos, eu indicaria Muay Thai a partir dos 6 anos de idade, 7 anos, porque ele já entende como é que é a dinâmica física, né? A habilidade física. A gente consegue desenvolver muita coisa. No jiu-jitsu já existem turmas, no Muay Thai, pelo menos na minha equipe, não que eu saiba aqui no Ceará, turmas somente de crianças pequenininhas, né? Numa turma normal, a partir de 12 anos, você consegue colocar um menino para treinar com um adulto, com suas devidas precauções, por óbvio, mas o professor está lá para mediar isso. Eu indicaria assim: eu tenho um filho, quero colocar ele para fazer algum tipo de exercício físico, de atividade física. Beleza. Comece natação e uma arte marcial. Se for meninas, comece com uma dança, vai desenvolver muita feminilidade, né? Minha irmã é professora de balé, minha mãe é professora de balé, tem uma história aí com isso também. Tive contato com balé durante algum tempo, ajuda muito. Mas quero colocar meu filho ou minha filha na arte marcial. A partir dos 5, 6 anos, eu acho que é super ok. Eles vão conseguir lidar bem e vão crescer numa dinâmica hierárquica que vai ajudar, inclusive, na educação em casa. Porque eu tô falando de hierarquia, mas é porque, às vezes, pra mim é tão automático, já é tão natural que você não se liga. Quando você entra no tatame, você pede licença para entrar no tatame. O jiu-jitsu é osso, né? Cada arte marcial vai ter mais ou menos sua dinâmica. Você pede licença para entrar no tatame, né? Você não entra de chinela no tatame, você recebe punição se você entrar. Você, quando entra, vai cumprimentar todos os companheiros. Se o mais graduado que você passar por você vai cumprimentá-lo. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de um cara que, vou colocar em faixas, né? De um faixa azul, passar um marrom na frente dele e ele, opa, tudo bem? Boa tarde. Não existe. Não existe. Você precisa cumprimentar, você precisa se educar. Então, chega-se no evento, você cumprimenta o diretor da federação, você cumprimenta o chefe da equipe, você cumprimenta os outros professores e os atletas. Eu acho que esse respeito mútuo e essa disciplina, ele faz parte da dinâmica familiar e vai ajudar. Porque, às vezes, veja, o problema da falta de hierarquia na família é porque não se dá exemplo. Você quer cobrar do seu filho que ele sente na mesa, mas você é o primeiro a comer no sofá. Você quer cobrar do seu filho que ele não mexe no celular, mas você, nas conversas mais importantes, no único momento que você tem com seu filho, está mexendo no celular. Aqui tu tocou um ponto muito importante e eu queria aprofundar ainda mais essa questão da dinâmica familiar. Quando os pais, eles praticam atividade de luta junto com os filhos, o que é que tu testemunha em relação a isso? O que é que tu vê no teu trabalho? Acho que a primeira coisa é o vínculo, né? Porque
geralmente se imagina que o meu pai ele vai ter uma distância muito longe da gente, né? O filho vai ter uma distância longa do pai. Quando ele é um aluno, ou ele é o professor, né, no caso da luta, existe um vínculo muito maior. Porque imagina, vamos ser bem sinceros, nós temos 24 horas por dia. Vamos dizer que a gente dorme umas 6, porque ninguém adulto hoje dorme 8, tá? Se você dorme 8 e é adulto, tem um probleminha. E se tem filho também. E se tem filho, você vive no mistério de Deus, por favor, né? De 6 a 7. 6 a 7, né? Pra mim, 6 horas com uma criança de 15 dias, que eu tô agora lá em casa, tá ótimo, né? Eu durmo, na verdade, eu durmo umas 3 ou 4, mas é temporário. Acho que o primeiro é o vínculo, sabe, Matheus? As pessoas têm um vínculo muito maior. Eu consigo confiar. Outra, eu tenho a liberdade de viver mais profundamente situações físicas, por exemplo. Você já parou para pensar que talvez seu filho não lhe abraça porque ele nunca teve a intimidade física de lhe dar um abraço, de lhe dar um beijo? Claro que isso é muito de condicionamento, mas no tatame isso acontece. O abraço, depois de todo o treino, todo mundo se cumprimenta. E às vezes você se enxugar sem celular, você passou 20 minutos de convivência diária com seu filho. Com seu filho no colo, com seu filho fazendo alguma coisa. Quando vocês vão para um canto, vocês estão no canto, vocês estão assistindo um filme. Não é uma relação pessoal. Eu estou com a pessoa para fazer algo. Eu não estou com a pessoa pela pessoa. Se eu estou fazendo um sparring com meu filho, se eu estou segurando um aparador para ele, já é outra vida. Eu falo, minha esposa já treinou comigo, né? Já treinou Muay Thai comigo. A relação é diferente, né? E, claro, o professor precisa ter muita responsabilidade na forma como ele toca o corpo do aluno, por óbvio, né? Precisa separar muito bem a perspectiva física e a perspectiva pessoal da realidade da aula, entende? Eu acho que esse é um dos pontos também. Mas, familiarmente falando, vocês vão crescer em respeito, crescer em hierarquia, vão crescer em intimidade, de abraço, de carinho e, principalmente, em confiança. Se eu tô com uma pessoa, vamos imaginar que você faz 3 vezes por semana, você vai de carro com seu filho. Olha aí, desculpa boa. Pai, conviva com seu filho. Mãe, conviva com seu filho, né? Você passa ali 20 minutos para chegar na academia, 30 minutos para chegar na academia, de ida, de volta, já deu 40 minutos, 1 hora. E mais 1 hora treinando com seu filho. São 2 horas de convivência 3 vezes por semana, são 6 horas semanais. Qual é o pai hoje que convive 6 horas por semana com o filho? Pouquíssimos. E um tempo de qualidade, porque no treino você não pode pegar o celular. Se você pegar o celular do tatame, não se preocupe, você vai pagar pelo menos 10 apoios de frente. Não tem perigo, né? No CrossFit isso também acontecia, né? O povo pegava o celular, bora lá, 10 burpee, né? Na academia isso acontece. Então, é preciso que tenha esse tempo de qualidade. Eu acho que o exercício físico, junto com os filhos, vai fazer o tempo de qualidade acontecer. Um exemplo bom é o Stallone, Sylvester Stallone, né? Que ele levava as filhas para correr, só tem mulheres, ele levava as filhas para correr durante 1 hora e meia de manhã. E aí elas odiavam. Normal, né? Mas elas se tornaram pessoas extremamente sadias e têm um vínculo, assim, inquebrável com o pai. Porque todos os dias de manhã ele acordava as meninas para correr. Né? Na verdade, a prática da atividade física, a prática do esporte vai ser uma desculpa para passar mais tempo junto. Exato. Fora a questão que estar numa luta com o filho é uma proteção de saúde mental que eu não consigo nem medir o quanto. Por quê? Porque aquela criança ela vai conseguir ter uma relação real com o pai dela. Não é uma relação superficial ou distante, mas é uma relação real de ver o pai com suas limitações. Porque muitas vezes, no dia a dia, isso não é possível. Você vê o pai como aquele grande herói que não tem limitação, que é perfeito. E saber desde cedo que ele também é gente, que tem suas limitações, não é que a criança vai deixar de admirar o pai, mas ela vai amar o pai real. Não um pai que é da imaginação dela. E minora, e diminui muito aquela crise da adolescência, que é exatamente essa crise, né? Do meu pai era meu herói, podia tudo que eu pedia ele comprava, para o adolescente que se vê numa situação que o pai às vezes não é tão admirável assim, e tem fraquezas. Mas o que eu acho mais importante da relação sobre o entendimento da fraqueza e da debilidade paterna é: o meu pai tem capacidade de crescimento, o meu pai enfrenta os desafios. Porque a luta real da arte marcial não é no tatame, é na vida. Entende? A guerra que a gente combate de verdade é a vida, não é só o tatame. Então, na real, o tatame e as coisas que a gente aprende e vive lá dentro nos ensina a viver coisas fora. E se você está vivendo errado, e aqui eu digo infelizmente, existem professores que vivem coisas erradas. Se você está vivendo isso de maneira errada, lá fora, 1 hora você puxa de volta pro tatame.
uma hora você fraqueja de novo no tatame. Por exemplo, as empresas de luta, né, são empresas. São empresas. A pessoa tem um CT, é uma empresa. Agora, naquele CT eu só vou ter meus amigos. Se chegar uma pessoa, um exemplo, é difícil treinar pessoas com obesidade, e obesidade mórbida especialmente. Por que é difícil? Porque a pessoa não tem competência física. Eu preciso ter 50 vezes mais cuidados do que uma pessoa numa condição física, num body fat, ali com seus 20%, 25%. Eu consigo lidar bem. Se a pessoa tem 40% de body fat, é um problema. É uma questão de saúde mesmo. Então, o professor precisa entender que aquela pessoa não é só um número. Não é só um pix que cai na conta. Veja bem, entender essa dignidade é saber parar no momento certo. Vou dar um exemplo engraçado, mas real. Eu, um jovem mancebo, né, um rapaz jovenzinho que treinava, tinha um cara que eu gostava muito de treinar na academia, das primeiras academias que eu treinei, e a gente ia marcar de fazer sparring numa sexta-feira, como é dia comum de sparring. Sexta-feira normalmente vai ter sparring perto de você. E o cara foi fazer sparring com um outro companheiro antes de mim, e ele machucou a perna. Machucou, dei um chute errado lá e machucou sem querer. Disse, não, vamos parar aqui, vamos botar um gelinho e tal e tal. Ó, não vou mais fazer sparring hoje. Eu disse, poxa, cara, muito chateado, jovem, né? Orgulhoso, né? Eu disse, cara, vamos fazer sparring, vamos lá, levanta, besteira, sério. E aí o professor se enfezou comigo, com razão, tava certo, porque eu tava brincando erradamente. E ele disse, eu vou fazer sparring com você. E aí ele fez sparring comigo, um sparring inesquecível, né? Eu fui pra casa me lembrando dele, dizendo, ai, né? Essa educação, essa correção é essencial para a nossa vida. Né? A superação e o entendimento de que o outro pode fraquejar, que o pai pode fraquejar, que o meu irmão pode fraquejar, que o meu filho pode fraquejar, é importante. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dos momentos que eu senti mais apoio paterno na minha vida foi na minha graduação. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Né? Inédito, né? Exclusiva. Eu estava fazendo a graduação justamente, uma das primeiras, eu não sei se foi a primeira, que eu estava... Championzinho ainda, esse meu professor hoje mora no Japão, é professor de Muay Thai, boxe e Jiu-Jitsu lá no Japão, né? Vive lá, dá aula somente, né? E eu tava fazendo a graduação e levei 2 knockdowns durante a graduação, né? O cara me deu um chute e eu caí no chão. E meu pai deu um grito, né? Meu pai quase entra no tatame, na verdade, para brigar com o cara que tava me batendo. E aí, eu olhei, naquele momento eu me senti representado, estruturado e apoiado. Veja, eu já era um adolescente que já lutava, já treinava fazia um tempinho, mas eu senti que meu pai tinha amor por meio de uma demonstração de presença, entende? Então, com certeza, Matheus, a sua competição foi apoiada ou por um sensei, ou pela sua mãe que estava presente, ou por alguém que estava presente. Isso dá um apoio emocional que é o que estrutura, né? Se a gente fosse falar de camada, de personalidade, né? Faz você sair da correta camada, né? Faz você sair daquela crise de coitadinho, tudo gira em torno de mim. Não. Eu sou apoiado, sou sustentado por alguém que torce por mim, que quer o meu crescimento, e aí eu posso crescer com mais tranquilidade. Leve seus filhos para fazer arte marcial, leve seus filhos para fazer atividade física com você. Tem atividades complementares, né? Eu, por uma graça de Deus e por boa intuição, vou dizer, né? Que eu não sei se existe uma consciência tão clara, mas por boa intuição da minha família, quando eu era criança, eu fiz natação, quer dizer, aprendi a sobreviver, né? Porque é o mínimo, gente, pelo amor de Deus. Se você é adulto e não sabe nadar, você é disfuncional. Fui fazer arte marcial muito cedo e tinha contato com a música. Né? Fiz aula de instrumento, eu toquei piano desde os 7 anos de idade. Então, você vê que o ser humano não é uma coisa só. Né? Então, você precisa, não é inventar atividades para ocupar a vida do seu filho, não. Não é para tirar de casa e ter paz. É o contrário. É a formação dele, a formação da humanidade dele. É importante isso, sabe? E quando o pai é presente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O pessoal que está ouvindo a gente aqui, Christopher, é um pessoal muito ocupado, que trabalha, que tem rotina cheia, que tem filho, que tem empresa. Graças a Deus o pessoal aqui não é desocupado. Então as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem saber como que eu vou encaixar mais uma coisa na minha agenda. Como é que eu vou fazer isso? Você falava muito de 3 vezes, né, na semana, que seria o ideal, é isso? 2 a 3 vezes é o ideal, não. Isso é o mínimo de atividade física, de exercício físico que você precisa fazer, né? Por quê?
Porque o seu corpo ele não foi criado para ficar parado. Hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que a gente se movimenta muito pouco, né? Eu tenho um aluno que é um cliente que trabalha com internet e tal, que ele passa o dia dentro de casa, ele trabalha em casa. A saída que ele tem é para uma missa durante o dia. Aí eu disse para ele, eu disse, você está proibido, hoje eu disse para ele, hoje de manhã, né? Eu disse, você está proibido de usar elevador. Esse Cristo, pois é, mas você precisa ir para academia e você precisa parar de usar esse bendito elevador. Cara, você passa o dia sentado. Você não se desloca nem para ir para o carro, para pegar um ônibus, para nada. Você precisa... Então, o ideal seria pelo menos de 2 a 3... O mínimo, assim. Mínimo uma pessoa é de 2 a 3 vezes. Existem índices, né, de pesquisas científicas sérias que dizem que uma pessoa que faz até 40 minutos de exercício por dia ainda é considerada uma pessoa sedentária. Porque na pré-história nós fazíamos pelo menos de 4 a 5 horas de exercício físico, de atividade física por dia. Bem, eu não sei se isso é possível hoje em dia. A gente pode potencializar com uma malhação, que treina um músculo específico, ou com um funcional, que vai acelerar o seu processo de emagrecimento, por exemplo. O fato é que é o mínimo. Menos que isso, não dá. Então, você precisa encaixar seu tempo. E é por isso que existe o personal fight. Por isso que existe o personal trainer. Por isso que existem essas possibilidades de você pagar profissionais para ir na sua casa. Porque, veja, com um filho, por exemplo, você vai ter a despesa de deixá-lo ou de pegá-lo. Nem sempre é possível você ir deixá-lo pegá-lo. Para o nosso público, né? Pô, eu sou empresário, eu estou no corre, eu estou numa carreira, todo tempo trabalho. E aí eu tenho poucos momentos de parar. Eu vou jogar um motorista, vou botar um Uber para o menino ir para o esporte. Não, chamo o cara em casa, fecha com o professor, coloca mais 1 ou 2 alunos ali, um primo, um irmão. É tranquilo fazer, acho que até para 5 pessoas é possível fazer em casa ainda. Passou disso, é um pouco complexo por causa da questão estrutural, né? Mas até 4, 5 pessoas é possível fazer em casa, o personal fight. E aí fecha um preço com ele, combina lá. O personal fight é um profissional como você, que Exato. Vai até a casa da pessoa e faz esse trabalho. Exato. É como um personal trainer. Um personal trainer você pode fechar ele na academia, né? Para ele acompanhar você na academia, ou ele pode ir na academia do seu prédio, do seu apartamento, do seu condomínio, e dar aula lá. Normalmente nós não damos aula na academia, porque nós precisamos de espaço físico, então não dá. Tem uma máquina aqui, tem um supino aqui, uma máquina... Não tem como. Mas a gente dá aula em espaços, então, do lado de uma piscina, dá certo. Numa quadra do condomínio. Na quadra tem dado alguns problemas, porque os síndicos não gostam tanto. Mas, geralmente, se separa. Eu tenho um companheiro que dá aula de jiu-jitsu, inclusive ele me pediu aula particular, um professor de jiu-jitsu há pouco tempo, que ele dá aula ele separa um espaço do salão de festa, conversou com a síndica, ele dá aula de jiu-jitsu naquele prédio. Que legal. Muito bom. E aí a gente está conversando para tentar fechar aulas de Muay Thai para o pessoal do prédio lá. Então, a tendência é que os futuros condomínios já tenham um espaço, um tatame, né? Um espaço de lutas, que seria o ideal, assim, eu acho que para o ser humano é excelente, né? E outra, tá com problema no condomínio, bota luva protetor, vamos sair na mão aqui, brincadeira. Mas eu acho que é importante, assim, contrate, converse com um profissional. Eu queria só lembrar que existe uma graduação mínima para dar aula, certo? Dentro da federação dos esportes, seja dos esportes de combate, né? Seja karatê, jiu-jitsu, judô, existe a possibilidade de ter aula particular. Nem todos os professores fazem esse serviço, mas hoje está muito comum. E você pode ter a oportunidade de ter um professor, aspas, para você. A experiência que eu tenho é que eu tô com uma menina, tô com uma médica há 4 meses. A evolução deve ser bem mais rápida. Ela evoluiu 1 ano e meio em 4 meses. Né? Semana passada, ela deu um chute, escapou do aparador, bateu no meu braço e eu fiquei roxo. Uma menina de 47 quilos, veja bem. Então, existe uma potência, uma capacidade de fazer em casa. E ela treina em casa. Né? Ela começou porque achou legal, né? A gente faz aula experimental, então, aula experimental a gente não cobra nada. Você vai na aula experimental, marca um dia, marca um horário que seja melhor para vocês dois, né? Tanto o professor quanto para o aluno. Eu tenho uma rede de professores que fazem esse serviço. Se você quiser entrar em contato comigo, eu posso, tanto eu quanto outro professor, chegar aí na sua região, porque tem professores que dão aulas mais em uma região do que em outras, né? A minha equipe está, acho que em todas as gaviões e algumas outras redes de academias, né? Mas é muito diferente, né? Nós temos 3 modalidades de treino, né? Tem um treino para em CT o personal, que é um treino mais puxado, que é um treino mais técnico, que a gente puxa mais o físico. Existe o treino comercial, que nós chamamos, que é aquele treino de academia que
pode entrar qualquer pessoa a qualquer hora, então você não tem como ter previsibilidade, nem do que se vai falar, do que se vai dar de maneira profunda, né? Então é um pouco mais difícil você evoluir naqueles treinos. Você vai evoluir, veja. Vai ter sparring, você vai conseguir evoluir. Mas você evolui muito mais rápido de outro modo. E existe o treino do atleta. Aí o treino do atleta, meu parceiro, a conversa é mais embaixo. Para começar, você corre uns 5 km, depois 200 tipos cada perna, depois 100 joelhada cada perna, e a gente começa a bater aparador, e no final tem um sparrezinho. Então vai ser 2 horas aí, 2 horas e meia de treino de manhã, e se o cara for atleta mesmo, à tarde do mesmo jeito. Então é diferente, mas você tem a oportunidade. Você que é pai, você que é mãe, você que é um profissional liberal, ou que é uma pessoa que tem um tempo muito apertado, você consegue fazer, tá bom? Hoje a gente conversou aqui sobre a temática de como as artes marciais podem mudar a sua vida. Christopher, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem começar, que se interessam em começar, porque, como você disse, o mais difícil é sair da inércia, o mais difícil é o começo. Deixe uma mensagem para essas pessoas que querem começar, mas não se sentem motivadas o suficiente para sair da estaca zero. Certo. Tem uma coisa que só você pode fazer por você, é se decidir. O profissional vai poder lhe ajudar. O Matheus vai poder lhe ajudar psicologicamente, eu vou poder lhe ajudar com treino físico, o nutricionista vai poder lhe ajudar com alimentação, mas tem uma coisa que só você pode fazer por você, é começar. A virtude da coragem, ela não é treinada. A coragem é um ímpeto. Então seja impetuoso, comece. Escolha por você, hoje, se olhe no espelho, veja como é que você está, veja o que é que você pode melhorar e, por favor, escolha uma melhor qualidade de vida. Né? Se alimente melhor, faça treino. Treine com profissionais excelentes, com profissionais bons e tenha a coragem de sair da mesmice. Só quem pode transformar a sua vida é você. Então, toma a decisão e vamos embora. Excelente. Queria agradecer a tua presença aqui, Christopher. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor conversar contigo. A gente já conversa direto. Somos amigos, compadres. Isso é muito bom, conversar contigo é sempre muito bom. Aqui a gente vai ter que ter esse controle do tempo. Muitas vezes, quando a gente está conversando, a gente passa 3, 4 horas conversando. É a rede traiçoeira, né? A gente começa a conversar e não tem mais fim. Às vezes tu sai lá de casa de madrugada, eu saio da tua casa de madrugada. Quantas vezes? Porque a conversa foi e a gente esquece o relógio. É muito bom conversar. Conversas assim são ótimas. É muito difícil achar conversa boa. E o Nobrecast é esse espaço de conversas boas, honestas, saudáveis, que fazem as pessoas crescerem. Chega de conversa boba, de besteirol. Aqui a gente quer essas conversas, sabe? Que traz mudança de vida concreta. Se esse episódio te ajudou, compartilha ele. Pega o link desse episódio, joga no grupo com os teus amigos, manda para alguém que você acredita que vai ajudar. Se você é pai de um jovem, manda para o jovem para ver se ele se empolga, para ver se ele quer fazer essa mudança. Se você é mãe e quer que seu marido desenvolva isso, manda para ele. Eu vou deixar o @ do Christopher aqui na descrição do vídeo também, para quem quiser entrar em contato com ele, ter esse trabalho de assessoria nesse início e também de personal fight em casa ou indicação de algum lugar para treinar. Ele que já está há mais tempo, ele vai saber te indicar lugares sérios e responsáveis. Outra coisa também, não se esquece de seguir o Nobrecast. Vou pedir para o meu convidado fazer esse pedido para as pessoas de seguir o nosso canal no YouTube, de seguir o nosso Instagram, porque você fazendo, as pessoas que vão assistir, eu tenho certeza que ajudarão com mais eficácia. Curta, compartilhe e não se esqueça, quando a gente segue o que é bom segue a gente. Segue o Nobrecast aí, você vai gostar. É isso aí, gente. Muito obrigado. Não se esquece de deixar aqui no nosso canal um comentário para mim ou para o Christopher e para a gente, tá bem? Um abração, a gente se vê por aí.